Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Glória a Deus que eu estou aqui, não é mesmo? Já ia dormir, mas resolvi fazer esse devocional, né? Vocês não reparem o meu estado, que tá com roupinha de usar em casa mesmo, tá bom, gente? Eu tô em casa, né? Então posso ficar à vontade, né? Não é a roupa que vai dizer quem você é, mas a sua conduta, né? O seu modo de agir, de pensar, né? O que vale é o seu caráter, né? Mas, claro que a pessoa tem que ter uma compostura, né? Tem que, nos locais apropriados, saber como ir vestido, tá certo? A palavra de Deus fala sobre isso, sobre vestimentas, e precisamos entender isso, né? E são coisas que são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Nós não podemos ir para a casa do Senhor de qualquer maneira. Precisamos ir bem vestidos e com compostura, né? Com roupas decentes, não é mesmo? Coisas decentes. Mas em casa, você está em casa, você pode ficar à vontade, né? À vontade, tá certo? Eu estou aqui procurando, que eu escrevi aqui, justamente sobre isso, sabe? Sobre a forma de se vestir para ir para a casa do Senhor, né? A gente precisa, eu escrevi aqui no meu caderno, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho, para falar com vocês sobre essa ética, né? Isso é uma ética, né? Saber como se vestir, se comportar, né? Os fundamentos para a gente estar na casa do Senhor. Eu queria achar aqui, eu já falei, mas o ideal é que eu fale conforme está escrito, não é mesmo? Conforme está escrito. Queria muito achar aqui onde eu escrevi para poder ler para vocês. Sabe? São coisas que são essenciais, né? Não podem ficar longe, né, da gente, assim, a gente tem que entender, né, que o amor de Deus é acima de todas as coisas, nós devemos amar ao próximo, né, e que devemos obedecer e saber nos dirigir para aos locais corretos e nos vestir de acordo com o local que você vai, não é mesmo? Se você vai para a casa do Pai, você tem que ter uma compostura, né? Chega lá bem vestidinha. A roupa pode ser velhinha e toda, mas desde que esteja limpinha, nada rasgado, nada maltrapilho, é excelente, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa que não tem condições não possa entrar na casa do Pai, né? A pessoa vai para a casa do Pai como ela está e como ela é. Só que ela por si só vai tomando consciência de que é preciso mudar, né? Mudar a vestimenta. E aí vai mudando, né? A pessoa vai mudando e vai se atualizando conforme deve se vestir um cristão, não é mesmo? Tá difícil de eu achar aqui, gente, mas eu escrevi sobre isso. Eu escrevi sim sobre isso. Eu queria achar aqui para falar com vocês. Mas calma que eu vou trazer aqui o nosso devocional. Se vocês tiverem só um pouquinho assim de paciência, quem sabe, né? Eu tenho como falar com vocês sobre isso, ou então trago outro dia. Que são valores importantes, né? Que todo cristão deve carregar. Todo cristão deve carregar. Saber se vestir,
ter amor ao próximo, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa misericordiosa, humilde, né? Verdadeira. Isso é muito necessário, é muito importante. Eu não sei onde eu escrevi aqui no meu caderno, mas o importante é você compreender que nós não podemos ir para a casa do Pai de qualquer maneira, tá certo? A casa do Pai nós precisamos ir bem alinhados, né? Saber se vestir, como se portar, né? Comportamento, tudo é importante dentro. Não só na casa do Pai, até na rua, né? Onde você for, né? Mas em casa você pode ficar tranquilinha, né? Bem tranquilinha. Nós precisamos saber quais são os nossos compromissos. Os compromissos com as coisas da vida, os compromissos pessoais de cada um, né? Cada um tem o seu compromisso, aquilo que Deus dá, né? Eu acho que não foi nesse caderno, porque eu não tô conseguindo achar. É porque às vezes eu pulo, escrevo lá atrás, depois volto, cara. Ai, meu Deus. É porque às vezes são coisas que não é da minha disciplina, né? Tem algumas coisas que não é, aí eu pulo lá e escrevo um pedaço, assim, de acompanhamento, né? Do que eu tô escrevendo, você entende? Precisamos saber ter princípios, né? Princípios são fundamentais. Os princípios de como se vestir, de como se portar, né? Diante das pessoas e de qualquer outra coisa, né? Bom, vamos esquecer isso então, porque eu já rodei quase que o caderno todo, deve estar em outro caderno. Deve estar em outro caderno, eu devo ter anotado em outro caderno. Tem umzinho aqui bem pertinho de mim. Deixa eu dar uma olhadinha nele, rapidinho. Só para isso não ficar em branco, né? É porque eu queria ler para vocês conforme tá mesmo. Conforme diz que deve ser. Mas eu creio que todos sabem. Eu creio que vocês estão cientes. Eita! Eita, Elizabeth! Bom, gente, eu não vou procurar mais, não. Mas depois eu venho trazer isso para vocês. Vocês estão cansados de saber isso. São orientações, né? Que a gente aprende sempre logo no início, quando vamos para a casa de Deus, né? Para a casa do Pai, nosso Pai, Pai nosso, que cuida da gente todos os dias, não é mesmo? Então, eu quero trazer para vocês, já demorei muito aqui, demorei muito, e hoje eu quero trazer para vocês o Salmo 119, lá no versículo 162. Abre lá, Salmo 119, versículo 162, se você faz isso, faça isso, que eu vou abrir aqui também. Salmo 119. Opa, já passei, tô lá no 146. Volta cá, Elizabeth. Vamos voltar todos, vamos voltar. Volta aí você também, Salmo 119. Nós vamos ler o versículo 162. 162, tá certo?
versículo 162. Tá pronto? Tá prontinho aí? Vamos então ver aqui o que essa palavra vem revelar pra gente. O que Deus quer dizer pra gente? Tem muita coisa aqui importante no Salmo 119. Muita coisa. Mas eu vou ler esse para vocês, né? Vamos ler essa aqui. O Salmo 119, versículo 162, fala assim: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Que palavra linda. Aqui ele está dizendo o seguinte: eu me regozijo com a sua palavra. Você entende? Eu me regozijo com a sua palavra, eu gosto da sua palavra, eu fico feliz, me sinto bem com a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela vem nos consolar, vem reanimar a gente, não é mesmo? A gente às vezes fica desanimada, igual outro dia eu estava aí meio macambuza, não estava? Triste, a beça. Pois é, mas aí fui orando, fui pedindo a Deus, pedi oração ao meu bispo, pedi oração ao pastor. A gente ora, mas a gente quer ouvir a oração de um pastor também, de um bispo, não é verdade? E a gente vai se reanimando, vai ficando mais segura, né? Então Deus vai iluminando a gente, vai tirando a gente daquela escuridão, né? Daquela tristeza, daquela aflição, daquela depressão, seja lá o que for, né? Às vezes nós ficamos desse jeito, né? Então, a palavra de Deus, ela vem nos fortalecer, ela fortalece a nossa fé, nos liberta, não é mesmo? Liberta a gente das sombras, daquelas coisas tristes, né? Que às vezes acontecem com a gente. E a gente às vezes passa por momentos muito difíceis, coisas que deixam você assim, sabe, sem saber o que fazer e o único consolo, a única força que a gente tem é através de Deus, né? Quando a gente recorre para Ele, a gente recorre para Ele e Ele vem e nos reanima de novo. Ele vem dar força para a gente, Ele vem clareia nossa mente, né? E faz com que Ele vai mostrando para a gente de forma bem, bem clara, né? Como que a gente deve agir, né? Que não tem que ser, a gente não pode ficar entristecido, porque Ele quer que a gente faça a vontade dEle, mas que a gente faça a vontade dEle feliz, né? Como eu tô aqui hoje. Eu digo feliz, gente, feliz, porque assim, quando a gente consegue resolver um problema que tá te tirando do sério, você não fica triste. Então, a gente precisa se apegar com Deus para a gente resolver aquele problema. Porque só Ele indo na frente. A gente tem que botar Ele na frente para resolver. A gente dividir os nossos problemas com Ele, né? Deus quer que a gente divida os nossos problemas com Ele. Ele não quer que a gente carregue o peso sozinho. Por isso ele se entregou, né? Sofreu por nós. Ele sofreu muito por nós, por amor a nós, porque Ele ama a gente verdadeiramente. Então, quando o Senhor Jesus nos fortalece, Ele faz com que a nossa fé aumente. Em vez de ela ficar assim pequenininha, igual um grão de mostarda, ela vai crescendo, né? Aí a gente cresce porque a gente ouviu a palavra, porque a gente se libertou, né? Então Ele vem nos mostrar claramente a vontade dEle. Ele mostra pra gente claramente a vontade dEle. Ele não quer que a gente fique triste, né? Ele não quer que a gente fique macambuzo, né? Macambuzo é para baixo, é triste, né? Então, o salmista, no caso, quando ele fala sobre isso, ele fala que, deixa eu repetir para vocês, ele fala assim: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. O que ele está falando? Ele está falando: eu me regozijo nas tuas promessas,
como alguém que encontra grandes despojos, quando alguém encontra um grande tesouro. Aí a gente sabe, poxa, que bacana, eu consegui. O Senhor Jesus não falha comigo, né? Ele é fiel e nós devemos ser fiel a Ele, né? Então o salmista fala isso, né? Ele está falando, mostrando que, dando entendimento por meio da palavra de Deus, né? Por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né? É lâmpada para a gente. E a palavra dele ilumina os nossos caminhos, né? Ela ilumina os nossos caminhos. Por isso ele vem falando, nesse pedacinho, ele fala que folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Vamos ver a explicação da Bíblia? Deixa eu ver aqui o que diz a Bíblia. A Bíblia fala assim, ó. O salmista compara a sua alegria por compreender a palavra de Deus como a de um soldado que, ao vencer uma guerra, conquista os valiosos despojos dos inimigos. A pessoa temente encontra alegria absoluta nas promessas divinas e as entesoura dentro de si. Ou seja, coloca dentro de si e tem certeza, né? Então, aí tá falando, porque sabe que Deus é fiel e cumprirá o que prometeu. Ela ama essa verdade mais que a própria vida, pois compreende que por meio dela desfrutará da salvação. Eita, glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Esse salmo, ele vem falando, traz para a gente muitas explicações. Se eu posso, se vocês quiserem, eu posso vir desde o início do salmo, que ele é um salmo bem grande, ele é um salmo com muitos versículos, mas muitos versículos que nos traz, assim, muita explicação para nossa reflexão, né? E ele começa falando que bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Olha só o que ele diz, né? Então, o salmista, que ele está definindo a palavra de Deus com toda a autoridade. Você entende? Com toda a autoridade. Ele está falando do poder de Deus. E aí ele vai falando muito mais para cá, né? Tem muitas coisas ditas nesse salmo, que é assim, muito louvável para a gente, né? Que a gente leia, entenda e guarde, né? Guarde dentro do nosso coração e também explique a outras pessoas, passe desse amor para outras pessoas, porque tudo que Deus faz é tudo em maravilha para a gente, né? Nós ficamos felizes, né? Ele às vezes permite que a gente passe por certas coisas para a gente aprender. Essa é a verdade. Ele faz para a gente aprender, ele permite para a gente aprender. Porque, assim, às vezes nós passamos por dificuldades tão grandes e a gente, em vez de olhar para Deus, a gente fica olhando para aquele problema. Você entende? Porque Deus é maior do que qualquer problema. E a gente, às vezes, se deixa levar. Não podemos nos deixar levar, não é mesmo? Não podemos nos deixar levar. Os nossos olhos, ele tem que estar ligado em Deus, tem que estar olhando sempre para cima. Mas às vezes a gente vacila, né? Somos seres humanos, não somos perfeitos, não é mesmo? Eu não sou perfeita. Às vezes eu fico bem macambuza minha, fico triste com situações, com coisas que ocorrem na vida da gente. E aí a gente fica realmente muito triste, precisando de um socorro. E o nosso socorro só vem de Deus. O nosso socorro só vem dele, porque ele é lâmpada para os nossos pés e a palavra dele é luz para os nossos caminhos. Isso também fala nesse salmo. Também fala nesse salmo aqui. Eu vou achar e vou ler para vocês aqui. Vou ler para vocês. Salmo
Procura no Salmo 119, gente. Salmo 119. Eu sei que está escrito. Está escrito no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e a palavra dele é luz para os nossos caminhos. Tudo que Deus fala, ele ilumina a nossa mente, ele abre a nossa mente. Para a gente entender o quanto ele é consolador, o quanto ele é fiel, o quanto ele é maravilhoso na nossa vida. Muitas das vezes nós não enxergamos isso, só vamos enxergar depois do caso passado. É verdade, gente. Olha, a palavra do Senhor, ela tem que ser sempre lâmpada para iluminar os nossos passos, iluminar a nossa mente, o nosso ser, né? Deus, ele revela na palavra dele que tudo o que ele permite é para a gente aprender e ele vem e descomplica. Tudo aquilo que está complicado, ele vem e descomplica. Não é fácil, não é fácil, mas ele descomplica. Então, eu quero assim que vocês meditem nessa palavra, na palavra de Deus, e experimente sempre olhar para as vitórias, né? Olhar para as coisas que ele faz, as coisas que ele faz para a gente. Deus faz coisas para a gente que às vezes nós não olhamos. Às vezes nós não olhamos para as coisas que ele faz para a gente. Deixa eu soltar um pouco esse cabelo tapar aqui. Ai, meu Deus. Então, às vezes nós não olhamos para as coisas que ele faz para a gente. Precisamos olhar, né? Para as coisas que ele faz para a gente. Ele faz tantas coisas para a gente. Ele ilumina os nossos caminhos, ele abre a nossa mente. Nossa, ele faz tanta coisa. Ai, gente, eu tô com calor, viu? Não tem jeito, não. É melhor deixar esse cabelo presinho mesmo, assim. Então, pensem nisso, tá? Meditem nesse versículo, um versículo muito bom do Salmo 119, versículo 162, tá bom? E fala, eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos, né? Eu me regozijo nas tuas promessas. O que é o regozijar? É estar feliz com Deus, né? Ou estar assim, folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Ou seja, né, a pessoa está feliz, né, com a palavra de Deus, porque ela está alegre, porque ela consegue compreender o que Deus fez por ela e o que Ele sempre faz, né? Nós conseguimos compreender, né? Então temos que entender isso, vivermos a palavra de Deus. E a gente viver a palavra, né? Procurar praticar a palavra, entender a palavra, porque nós estamos num mundo, gente, num mundo muito difícil. Um mundo muito difícil, principalmente para quem é só, né? Só no bom sentido, que estamos, quem tem o Espírito de Deus consigo, não é só, né? Mas bom, só que eu digo assim, que às vezes não tem uma família, né? Ou às vezes tem, mas a família tá meia dispersa, cada um cuidando de si, esquecendo do outro, né? Mas a gente não deve pensar nisso, nós devemos, quando se sentir assim, buscar na palavra de Deus, buscar em Deus. É o único jeito. É só Ele é a solução para a gente, tá certo? Ele é a minha força. O Senhor Jesus é a minha força. Só com Ele eu tenho força, só com Ele eu creio, né? Eu procuro sempre... nós precisamos ser sábios, né? Ser sábios na palavra. Às vezes nós lemos e não entendemos. Mas quando a gente não entende, a gente deve falar assim, Senhor, me dê sabedoria na tua palavra,
Me ajuda a entender o que o Senhor quer dizer comigo, me dê conhecimento, me ajude a ser uma pessoa de ousadia, que sabe entrar e sair de qualquer lugar, que sabe conversar, que sabe falar do Senhor, que sabe transbordar do teu amor, assim como o Senhor transbordou para a gente, assim como o Senhor é misericordioso. E é assim que a gente deve viver. E assim Deus vai cuidando de cada um de nós para nos levar para a nossa salvação. A salvação individual de cada um. Todo mundo sabe disso, né? E a nossa salvação, ela vem, nós adquirimos ela individualmente, porque Deus, Ele julga o seu ser, né? E o importante é você deixar a sua alma feliz, né? Procurar cumprir as coisas que você tem que cumprir dessa vida, né? As coisas da vida, cumprir as coisas cotidianas, né? Então, medite nessa palavra, tá bom? Medite aí nesse versículo e coloque seus pensamentos no lugar, tá bom? Vigie para não passar por momentos difíceis como eu passei, tá certo? E bote sempre pensamentos bons, busque sempre no Senhor, olhando sempre para Deus, refletindo na palavra, procurando ler a palavra e aceitar aquilo que Deus te dá. Tudo que Deus faz para você é bom. Tudo que Deus faz para a gente é bom. Nada, Deus não deixa que a gente fique sem ter uma vitória. Ele não deixa que a gente fique sem vitória alguma. Ele permite muitas coisas para o nosso aprendizado. Mas em seguida Ele dá a vitória para você. Então creia nisso, tá certo? Você tem que ter consciência do que é certo e do que é errado. Você tem que meditar. Medite na palavra de Deus. Sempre. Sempre, sempre. Se você quer resposta, é aqui, ó. Na palavra de Deus. É na Bíblia que você encontra a resposta para tudo que acontece na sua vida. E é aqui. Na Bíblia, quando você lê, que você aumenta a sua fé. Quando você ouve a palavra, você aumenta a sua fé. E aí tudo vai se fazendo bem. Você entende? Então faça isso, tá, gente? Procure estar sempre na presença de Deus, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Me perdoe pela minha demora. Tem dia que eu tô mais assim. Eu nem sei como explicar, mas é Deus. É Deus. Se Ele quer, que seja feita a vontade do Senhor, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã. Tchau.